Eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo da psiquiatra Ana Beatriz e ela vai trazer para a gente um pouquinho mais sobre os perfis de um psicopata, tá? Então, antes da gente começar a discussão, nós abordaremos sobre este material para que a gente possa iniciar a discussão do livro, certo? Como eu não consigo compartilhar aqui com vocês sem travar, então eu peço que vocês assistam e quando finalizarem, por favor, voltem para cá para a gente poder começar a discussão. Eu estava aqui procurando para vocês, até para poder mostrar como que a gente pode encontrar esse tipo de transtorno aqui no DSM-5, que é o manual que nós utilizamos para que a gente possa dar o diagnóstico dessas pessoas. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Gente, enquanto eu estou aqui procurando, por favor, me sinalizem o que vocês conseguiram compreender do vídeo que foi passado. Eu achei bastante interessante esse vídeo, porque eles vão pegando dúvida mesmo das pessoas e vão respondendo. Uma coisa que eu achei importante que ela falou é que realmente, nem eu tinha parado para pensar nisso, que logo no final do vídeo ela fala que a psicopatia ela é um transtorno que ela não quer dizer que uma pessoa ela vai cometer um crime, porque ela fala Sim. nem todo psicopata vai ser um criminoso. Às vezes eles tratam isso, eles diagnosticam. E é o seguinte, porque tem criminosos que cometem crimes hediondos e não são psicopatas, assim como tem psicopatas que têm esse transtorno, mas nunca chegarão a cometer um crime. Ela citou o caso da mulher lá que ela matou o próprio filho esse ano, enterrou e ficou pedindo esclarecimento sobre o desaparecimento do filho. E isso é uma coisa que realmente eu nunca tinha parado para pensar sobre como a gente já relaciona um psicopata a uma pessoa criminosa. Uhum. E isso é uma coisa que realmente eu não tinha parado para analisar. Sim, obrigada. Foi Otávio, né? Isso. Professora, no caso, ela pode ser psicopata e lá para os seus 30 anos manifestar, ou seja, praticar algum delito como crime, porque eu vi um caso assim, de um homem que tinha uma namorada, e ele tinha seus 30 anos, era 28, e ele viu uma mensagem no celular dela, e ele identificou aquilo como uma traição, aí ele simplesmente matou ela, depois que ele foi preso, ocorreu o julgamento e tal, e foi comprovado que ele era psicopata. Durante a infância dele todinha, ele nunca manifestou esses sintomas, e foi só nesse crime que foi descoberto que ele tinha esse problema. Entendi. Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu acho que eu já vim pontuando para vocês em algumas outras aulas, para a gente dar um diagnóstico, para a gente que eu falo, os profissionais responsáveis por isso, no caso, os psiquiatras, para que eles possam dar um diagnóstico, é preciso que. Tá aparecendo a tela para vocês? Tá sim. Pronto. É preciso de que a gente veja um conjunto de comportamentos. Porque não necessariamente, como a gente vem estudando agora, por exemplo, nesses momentos dos seminários, não necessariamente uma pessoa que furta é cleptomaníaca. Não necessariamente uma pessoa que mente é mitomaníaca. Então, a gente precisa avaliar toda a história de vida dessa pessoa e avaliar todo o contexto e conjuntos comportamentais que essa pessoa apresenta para que a gente possa chegar a um diagnóstico exato. Então, por exemplo, esse material aqui que eu estou mostrando para vocês é um material referente ao DSM-5. O DSM-5 é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Esse material foi construído pelos psiquiatras e dentro deste material nós teremos uma composição de todos os transtornos possíveis e impossíveis e dentro desses transtornos nós teremos, por exemplo, os critérios diagnósticos, as características diagnósticas e outras
e outras especificidades que são importantes para que se chegue no diagnóstico fechado dessas pessoas. Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre o que é o transtorno de personalidade antissocial, a gente precisa entender esses critérios de diagnósticos que foram estabelecidos. Então, por exemplo, para que eu possa considerar uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, eu preciso levar em consideração 5 critérios. Primeiro, desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por 3 ou mais dos seguintes critérios. Fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas aos comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção. Tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos, ou trapaça para ganho ou prazer pessoal. Impulsividade ou fracasso em fazer planos futuros, irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas, descaso pela segurança de si ou de outros, irresponsabilidade reiterada, conforme indicado pela falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras, ausência de remorso, conforme indicado pela diferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. O indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade, a evidência de transtorno da conduta com surgimento anterior aos 15 anos de idade, a ocorrência do comportamento antissocial não se dá exclusivamente pelo curso da esquizofrenia ou transtorno bipolar. Além disso, esse transtorno ele pode ser referido como a psicopatia, sociopatia ou transtorno de personalidade dissocial. Essas características comportamentais desses indivíduos, eles podem se dar na infância, mas só que por conta de algumas características comportamentais, é possível de que esse diagnóstico ele consiga ser firmado, como aqui afirma, apenas com 18 anos de idade. Por quê? Porque para que você possa diagnosticar uma pessoa de fato como psicopata, você precisa acompanhar o percurso de vida dela. O que acontece? Eu acho que eu relatei para vocês, ou se não, eu vou relatar agora, mas quando eu estava na escola de ensino regular, eu tinha uma aluna que ela tinha comportamentos muito característicos da psicopatia. Só que é como está sinalizando aqui para a gente neste documento. É muito difícil da gente detectar que a pessoa ela é psicopata desde a infância. Tem estudos que revelam de que a pessoa ela já nasce psicopata. E aí esses comportamentos vão se exacerbando cada vez mais na medida em que ela for se desenvolvendo. Essa criança que eu acompanhava, ela começou com pequenas situações. Então, por exemplo, ela tirava o lápis dos meninos do estojo e aí sumia com o lápis. Depois, ela já começou a pegar o lápis, ela tirava o lápis do estojo e colocava no estojo de uma outra criança. E aí começava todo o auê na sala de aula. E aí a gente foi começando a perceber que, além disso, por exemplo, durante a aula, ela ficava observando todo o contexto. O olhinho dela mexia assim de uma maneira muito rápida, como se ela estivesse tentando arquitetar o que ela ia fazer naquele exato momento. Começou a acontecer situações no parque que, por exemplo, ela estava sentada perto de algum adulto e aí alguma criança passava, ela metia o pé, a criança caía. Só que a criança dizia assim, poxa, fulana, você me machucou. E ela dizia, não, eu não te machuquei, eu não fiz nada. Foi igualzinho alguns comportamentos que a Suzane apresentou. Negou até a morte que não matou os pais. E aí, em situações de parquinho, acontecia muito mais esses comportamentos dela. Ela vinha, puxava o cabelo da criança, olhava para a criança, sorria, porque a criança caía e se machucava. Ela negava que não era ela que tinha feito. E olha que a gente estava vendo que ela tinha executado uma determinada ação. Só que, por ser muito criança, a gente precisa levar em consideração toda a história de vida dela e também levar em consideração que, por vezes, as crianças podem apresentar comportamentos para chamar atenção. Até os adultos, às vezes, fazem isso. E isso acontece muito por conta da história de vida dele, que ele precisou e aprendeu durante um determinado contexto de que ele precisou se comportar de determinada forma para chamar atenção
porque de outra forma ele não estava conseguindo. Então, ele precisava fazer um determinado comportamento ou apresentar um determinado comportamento para que as pessoas pudessem olhar para ele de alguma forma. Então, por isso, é muito difícil a gente detectar que a pessoa, ela é psicopata desde criança, ainda que, ainda na infância, ela pode apresentar comportamentos característicos da psicopatia, tá? Além disso, esse transtorno de conduta, ele vai ter os seguintes padrões comportamentais. Oi. Desculpa te interromper. Sem problema. A nível de psicopatia, o meio social a qual a criança está inserida pode contribuir para que ela possa evoluir para outros níveis de psicopatia, ou os níveis sociais, ou qual ela está inserida, não interfere em nada? Pode sim. Pode sim. Tanto que essa pergunta também foi feita para Ana Beatriz, e logo no final da fala dela, ela sinaliza de que, tipo assim, infelizmente, a gente não consegue ter um tratamento a nível de medicação, mas o que a gente precisa fazer na maioria das vezes é isolar essas pessoas. Porque o quanto mais elas estiverem expostas na sociedade, mais risco elas podem causar para os indivíduos de modo geral. Então, a depender de onde ela esteja inserida e depender daquilo que está sendo proporcionado para aquela criança ou para aquele indivíduo, isso pode fazer com que ela passeie aí pelos diferentes níveis específicos da psicopatia, tá? Isso, gente, não é só no caso da psicopatia. Por exemplo, o TEA, que é o transtorno do espectro autista. O TEA, nós, aqui nesse manual, a gente tem diferentes níveis. E os níveis vão de nível 1, 2 e 3, ou dos níveis leve, moderado e severo. Só que dentro dos próprios níveis, as crianças, elas vão variando. Então, a gente não tem um padrão comportamental. Por exemplo, todas as pessoas que estão no nível leve vão ser desta forma. Todas as pessoas que estão no nível severo vão ser da forma Y, e assim sucessivamente. A gente não tem isso. Dentro dos próprios níveis, as pessoas, elas vão passeando e vai tendo variações comportamentais que precisam ser levadas em consideração com muito cuidado para que o tratamento ele possa ser muito eficaz. Para a gente não generalizar que todas as pessoas que, por exemplo, têm transtorno de conduta de personalidade antissocial, nem todas as pessoas que têm esse transtorno serão tratadas da mesma forma. Temos que levar em consideração de que são sujeitos, de que possuem uma história única e que precisam de um olhar muito individual para o tratamento, tá? Então, é para que vocês possam pensar sobre isso, porque, por exemplo, vocês podem se deparar com um psicopata aí na vida de vocês, e não necessariamente porque ele é um psicopata leve, e no psicopata leve a gente sabe que as características da psicopatia leve, a questão do poder e do status, por exemplo, do não necessariamente planejar um crime, não vamos poder generalizar e dizer que todos os psicopatas leves não vão cometer nenhum crime, né? Ou então só vão querer poder, ou então só vão querer status. Não, isso vai variar muito a depender de pessoa para pessoa. E aí, esse transtorno de conduta, ele envolve conjuntos comportamentais que devem ser levados em consideração. Então, por exemplo, o primeiro é que diz respeito ao padrão repetitivo e persistente de comportamento no qual os direitos básicos dos outros ou as principais normas ou regras sociais apropriadas à idade são violados. Os psicopatas, eles não fazem mal para eles mesmos, eles fazem mal a terceiro. Eles planejam algum crime ou algum acontecimento a terceiros. Isso causa prazer neles, tá? E às vezes, por exemplo, eles sentem essa sensação de prazer, é uma sensação muito provisória, e como eles querem estar sempre sendo reforçados por essa sensação de prazer, essa constituição que eles apresentam no sentido de repetir esse mesmo padrão comportamental por diversas vezes e em situações muito parecidas, é no sentido deles também conseguirem se manter bem. Eles executando algo, planejando algo, ou mandando fazer algo, é isso que faz com que eles consigam ter um bem-estar, entre aspas, tá? Outros comportamentos se encaixam aqui, no que diz respeito à agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, fraude ou roubo ou grave violação às regras. Isso também são características deste transtorno. Os demais eu não vou mostrar muito para vocês, porque é muita coisa,
É muita coisa mesmo, só para que vocês tenham ciência de mais ou menos como que é. Esse aqui não. E aqui, tudo isso faz parte daquilo que pode contribuir para que a pessoa seja classificada e seja levada ou seja diagnosticada como um transtorno de personalidade antissocial. E aí, quando vocês receberem, normalmente, pode ser que venha para vocês, no diagnóstico, só venha esse código aqui, ó. E aí vocês precisam recorrer ao manual para verificar a que tipo de diagnóstico e a que tipo de transtorno a pessoa se enquadra. Vocês precisam ter noção mais ou menos do que é, e é por isso que a gente está estudando sobre essas características aí, esses transtornos, para que vocês tenham noção de como que essas pessoas podem se comportar. E, inclusive, ter noção de que durante o testemunho das pessoas aí, quando vocês estiverem coletando, durante o processo com elas, pode ser alterado justamente por conta dessa falta de sensibilidade, dessa ausência de expressar emoção, dessa ausência de remorso, dessa ausência de empatia. Isso tudo pode interferir para que a gente não tenha um testemunho correto, tal e qual como ele foi apresentado, tá? Minuto. Professora. Oi. Pode falar. Só umas coisas também que eu percebi do livro, do livro não, do vídeo que a senhora falou para a gente assistir, é que também leva muito em consideração a forma como a sociedade tolera e lida com a situação, né? Ela dá até o exemplo de quando um cara matava mulheres turistas e lá teve a pena de morte e acabou que não tiveram mais casos disso. Então ela explica e fala sobre a forma como a sociedade trabalha e lida com essas situações. Outra coisa que eu vi e achei muito interessante foi que o psicopata, ele pode evoluir, mas evoluir dependendo da situação. Ela dá o exemplo de que olha e ele o reconhece, aí o moderado, ele pode evoluir e matar, mas isso graças à situação em que ele estava, mas ele não pode regredir, que, por exemplo, um muito doido não pode ir ficando bom, entendeu? Sim. E outra coisa que eu vi também é que essa doença, ela é como algo biológico, por exemplo, a gente envelhecer. Quanto mais velha a gente vai ficando, menos a pessoa vai tendo, como eu posso dizer, força de vontade para fazer, eu acho que é isso. Ela dá o exemplo de quando se a gente corria 10 quilômetros, a gente vai ficando velha e corre 2. E ela dá o mesmo exemplo para isso. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente trata algumas doenças só como doença que pode melhorar aqui e já melhora, mas não. No caso, é tratado como algo biológico da pessoa. Foi isso. Obrigada, Samara. Professor, Oi. eu também, assim, o que me chamou bastante atenção também no vídeo é porque ela cita, a gente também entende que a nossa sociedade não tem um certo conhecimento sobre a questão da psicopatia. Sim. Porque a gente pode ver, o conhecimento geral das pessoas é que o psicopata é um cara altamente criminoso, assassino sanguinário. Só que ela faz questão de ressaltar que há mais psicopatas do que a gente mesmo pode imaginar ao nosso redor. E um exemplo que ela deu foi dos políticos. E a gente pode ver, por exemplo, tem político que ele é acusado de corrupção. Se fosse uma pessoa normal, ela teria sido envergonhada, ele é preso. Só que ele faz questão de tentar estar no poder. Ele não tem vergonha de se candidatar, ele não tem vergonha de estar ali lutando. Então a gente pode ver que essas pessoas que têm essa psicopatia, eles têm um desejo incontrolável por estar dominando a situação.
Isso que eu achei bastante interessante. Gente, eu vou mostrar bem aqui para vocês uma coisa. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Opa, tá aparecendo aí? Sim. Olha o índice de pessoas psicopatas na sociedade. O que significa dizer de que nós temos 207 207 mil, quase 208. É muita gente psicopata. Nós temos uma estatística grande de pessoas na sociedade e grande parte dessa estatística é de pessoas com esse transtorno. É para vocês verem o quanto a gente tem muito. Ao mesmo tempo, eu preciso comentar uma fala de vocês. Por exemplo, quando vocês, na verdade, esclarecer para vocês. Essa semana eu dei uma entrevista e aí na entrevista me perguntaram assim, Thalita, o TEA tem cura? Gente, o TEA é a sigla do transtorno do espectro autista. O TEA não tem cura. Quem precisa se curar são as pessoas. Por quê? Porque essa perspectiva de cura, ela é muito mais baseada numa perspectiva de que a sociedade deseja de que as pessoas sejam curadas do que necessariamente do transtorno. A gente precisa identificar e diferenciar de que doença é uma coisa, transtorno é outra coisa. O transtorno não é algo contagioso. A doença remete, por exemplo, a questões de contágio, sabe? É uma coisa que é transitório. O transtorno, quando a pessoa recebe um diagnóstico do transtorno de personalidade, transtorno de borderline, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa ela vai conviver com isso para o resto da vida dela. Então, por exemplo, tem pessoas que têm, vamos lá, sei lá, elas estão com uma dor no joelho. Aí essa dor no joelho faz uma cirurgia e passa. Então, pronto. Isso aí estava caracterizado como uma doença. Sei lá, ela tem... Me digam aí o nome de uma doença, gente. Que agora eu não tô conseguindo lembrar. AIDS. AIDS não é tão transitório, né? Porque uma vez que a pessoa pega, ela vai passar pro resto da vida. Mas, por exemplo, AIDS é contagioso. Então, se você não tiver todos os cuidados, se você tiver relação com uma pessoa, você pode passar AIDS para uma pessoa que não tem, que tá tudo bem com ela, entende? O transtorno, se você tá com uma pessoa que tem um transtorno de, por exemplo, se você convive com um psicopata, nada do que você fizer, seja beijar essa pessoa, seja ter relação sexual com essa pessoa, seja você se cortar e trocar sangue com a outra pessoa, nada disso, nada do que você fizer vai fazer com que você seja contagiado. Ou seja, contaminado, qualquer coisa nesse sentido. Então, essa questão do transtorno e da perspectiva como a gente vê o transtorno, ela é muito mais uma expectativa da sociedade de que as pessoas sejam todas normais e de que as pessoas sejam todas curadas. Na verdade, quem precisa se curar somos nós. E nós somos os deficientes por não conseguirmos lidar com a deficiência do outro. Isso eu sempre disse. Então, por exemplo, quando vocês destacam, professora, a questão da sociedade, quando a gente está em sociedade, isso pode influenciar? Pode sim, porque esse olhar preconceituoso, esse olhar estereotipado faz com que a pessoa, ela queira ainda mais provar aquele diagnóstico que ela tem. Quando eu atendo as crianças, eu falo para as pessoas que eu supervisiono, eu sempre digo em momentos de supervisão, gente, muito cuidado com aquilo que vocês estão dizendo na frente da criança. Se vocês estão dizendo, essa criança corre demais, essa criança ela não senta, essa criança ela me bate, ela morde, tudo isso na frente da criança, por mais que ela não faça isso e que esse comportamento dela não seja algo rotineiro, ela vai começar a fazer para provar para ti que é aquilo que tu está dizendo. Eu tinha um aluno que todo mundo dizia assim, o fulano ele é hiperativo, ele é muito agitado, ele é muito agitado. E eu não conhecia o pai dele. Nem o pai nem a mãe, não conhecia. E aí, esse fulano, gente, ele se comportava, porque, tipo assim, a mãe começou a ir para a escola, toda a vida que ia buscar, a professora chamava o fulano,
E aí, na frente do fulano, a professora dizia, olha, o fulano é muito hiperativo, hoje ele pulou em cima da mesa, hoje ele bateu no fulano de tal, ele saiu correndo durante a rodinha. E aí, quando chegou um belíssimo dia, essa criança correndo na sala, deu com a testa na quina de um armário. Gente, pois pronto, foi bem aí o motivo para o pessoal todo mundo dizer, é hiperativo mesmo, é hiperativo. Esse daí é hiperativo, não tem como não ser, porque ele não para quieto. Então, assim, a gente tem esse olhar que a gente precisa ter no sentido de conhecer, é o que vai fazer com que a gente seja um pouco diferente dos outros, no sentido de que a gente não olhe estereotipado, no sentido de que a gente não olhe a partir do ponto de vista do preconceito. Tá? Então, não olhe um transtorno como se fosse algo contagioso, de que você está perto da pessoa e você vai ter o transtorno junto com você. Não. As pessoas que têm algum transtorno, elas podem sim ter tratamento, assim como as pessoas que têm doença, elas podem sim ter um tratamento, mas precisa ser um tratamento especializado. Eu preciso identificar quais são as características daquele transtorno para que eu consiga olhar para aquela pessoa e fazer o tratamento adequado para ela. Então, por exemplo, se a pessoa tem AIDS, todas as pessoas que têm AIDS, elas vão receber o mesmo tratamento, porque é um tratamento universal. Se as pessoas têm, sei lá, sarampo, as pessoas, todas as pessoas que têm sarampo vão receber o mesmo tratamento, porque o tratamento é universal, né? Só que a questão de transtorno, não. A gente não vai ter condições de receber o mesmo tratamento, porque pode ser que Marcelo se comporte, ele tem transtorno borderline, Marcelo se comporte de uma forma e a Maiane, que também tem transtorno borderline, vai se comportar de uma outra forma. Então, a gente precisa levar a partir desse... O que é esse transtorno? Desculpa a ignorância. O transtorno de borderline, ele é um transtorno bem parecido com a psicopatia, com o transtorno bipolar, na verdade. Então, você percebe uma alteração de humor na pessoa muito fácil. E é uma alteração de humor que ela varia muito ao longo do dia. E, além disso, essas pessoas, por que elas não são consideradas bipolar? Porque a bipolar, ela não chega no nível de agressão que o transtorno borderline segue. Então, o transtorno de borderline, ele pode ser pessoas agressivas, eles não conseguem ter uma boa relação com as pessoas, eles têm muita dificuldade em relação a isso. E quando eles são diagnosticados, normalmente, as pessoas optam por se isolar. Além disso, além desse transtorno de, por exemplo, dessa instabilidade aí que eles têm em relação interpessoal, também tem instabilidade quanto à sua imagem e quanto aos afetos que a pessoa vai desenvolver. São pessoas que normalmente são bem impulsivas e que, dentro desse contexto do desenvolvimento humano, esse transtorno vai variando ao longo do desenvolvimento, tá? Normalmente começa quando tá logo no início da vida adulta e aí se perpetua para outros contextos, tá? E são pessoas bem difíceis de lidar também. Aqui tem uma hora que elas estão aqui conversando contigo, tá tudo bem, tudo maravilhoso, daqui a pouco alguma coisa fez com que elas se estressassem, e aí a variação de humor é muito visível. É difícil mesmo a relação com essas pessoas, mas enfim. Alguém mais gostaria de pontuar alguma coisa antes da gente passar para o livro? Professora, em relação à psicopatia, assim, ela pode ser, digamos assim, ensinada, tipo assim, um psicopata adote uma criança e ele vai ensinando a criança a não ter sentimentos, a ser como ele, de certa forma, a cometer delitos, esses tipos de coisas. Eu já vi em séries psicopatas que, tipo assim, eram serial killers, matadores em série, né? E aí, quando chegava, aí eram presos, e quando saíam da cadeia, eles geralmente já estavam de idade, né? Já não tinham mais força para continuar o que eles faziam. Então, eles pegavam, tipo, um filho ou alguém querido deles e transformavam naquilo que eles eram. Pode acontecer isso na vida real? Eu vou ler bem aqui o negócio para ti. Fatores de risco e prognóstico. Genéticos e fisiológicos. Transtorno da personalidade antissocial é mais comum entre familiares biológicos de primeiro grau daqueles que têm o transtorno em comparação com a população em geral.
Então, pode ser que sim, se ele for filho, pode ser que sim. E quando não é, cadê? Aí, quando não é, eles dão a seguinte situação: crianças que conviveram algum tempo com os pais biológicos e depois foram encaminhadas para a adoção assemelham-se mais aos pais biológicos do que aos adotivos, embora o ambiente da família adotiva influencie o risco de desenvolvimento de um transtorno da personalidade e psicopatologia associada. Normalmente, isso faz parte de uma característica, é um fator genético. Então, se for da própria pessoa, filho da própria pessoa que sim tem condições de desenvolver. Ela não vai ser ensinada, ela vai desenvolver. Uma vez que tu nasce psicopata, tu vai ser psicopata. Outra coisa também, uma vez que você tem alguém na sua família que é alcoólatra, você tem também grandes chances de ser alcoólatra. O alcoolismo é uma doença, é um transtorno genético, tá? A dependência química é genético. Então, por exemplo, você tá aqui normalzinho, mas aí de repente você começa a beber, é como se uma chavinha ligasse em você, e aí você começa a beber compulsivamente, de modo muito descontrolado. E aí você acha que não, você não tem problemas com a bebida. Você consegue beber, você consegue parar a hora que você quiser. Então, isso vai variando muito. É para que a gente também tenha conhecimento de que alguns destes transtornos podem ter característicos genéticos ou hereditários, e aí, mesmo que tenha sido, por exemplo, por parte do seu pai ou da sua mãe, pode ser que você venha a desenvolver sim, tá? E aí, se essa pessoa esse homem aí que você disse, foi criado, ou tenha o pai biológico como um psicopata, pode ser que sim. Assim como pode ser de que, por exemplo, vamos supor, deixa eu ver aqui uma coisa para vocês. O Otávio tem um filho, o Otávio é psicopata, ele tem um filho, e aí, neste filho, ele leva para adoção. O Igor está querendo uma pessoa para adotar, e ele vai lá e adota o filho de Otávio. E aí o filho de Otávio vai nascendo, vai se desenvolvendo, e aí esses comportamentos característicos da psicopatia, eles vão ficando mais fortes. Então, isso pode acontecer, mesmo que a família do Igor tenha feito com que, ao longo do desenvolvimento da criança, ele tenha aprendido outras oportunidades e tenha tido outras possibilidades de aprendizagem. Ao mesmo tempo que, vamos supor, o Marcelo tem um filho, e a Nájila vai adotar o filho do Marcelo. A Nájila, ela é psicopata, só que o filho do Marcelo não é psicopata. Então, mesmo que a Nájila tenha esse comportamento, não significa dizer que o filho dela vai se tornar psicopata porque ela está olhando aquele comportamento como único, real e verdadeiro. Não. Então, é para que a gente entenda que isso vai depender muito de contexto para contexto, isso vai depender muito de situação para situação. Nós temos que identificar as características genéticas, e não necessariamente todo psicopata vai ter um filho psicopata, tá? Para que fique muito claro. Maiane, eu não entendi quando você quis dizer a questão de interpretação. Foi em relação a alguma coisa que eu falei? Sim, professor, o assunto que a senhora está acabando de falar, porque a minha terapêutica assistiu muito ela falou em relação do estudo, né, física quântica e a neurociência. É comprovado que se o meu pai tem diabetes, não, consequentemente, eu vou ter, porque ela disse que não é a genética, é a forma como eu interpreto, como o meu subconsciente interpreta aquela situação. Se o pai dele, que é meu avô, disse assim, meu pai teve diabetes, então, consequentemente, eu vou ter, porque eu vou enxergar na mesma visão que ele enxergou. Eu vou vibrar aquela situação para mim. Ela diz uma questão de interpretação, de mudança de consciência, de alteração. Ela falou, né? Uma terapia. Sim. Eu achei muito importante, porque tem uma crença limitante que, tipo, da genética, qualquer problema que meu pai ou minha mãe tem, eu posso adquirir. Gente, isso é importante que a Maiane está dizendo, porque isso é ciência, tá?
Então, não é clichê quando as pessoas dizem assim, você pode mudar o seu padrão de pensamento. Se você pensa negativo, você pode mudar esse padrão de pensamento. Por quê? Porque a nossa mente, ela não consegue diferenciar o que é real do que é fantasia. Eu tô lendo um livro que ele diz assim, nós somos domesticados a acreditar naquilo que a sociedade faz com que a gente acredite que seja verdade. E eu, como pessoa, como ser ativo dentro da sociedade, não preciso ficar me limitando. Então, se a sociedade está dizendo assim, o padrão que as pessoas têm que ter de corpo é o padrão magro, as mulheres da bundona e do peitão. Só que se eu não concordar com isso, eu não vou ser magra nem da bundona nem do peitão. Eu não vou, entende? Então, eu não preciso na verdade, a gente precisa fazer uma avaliação. Então, a gente faz uma avaliação e a gente verifica e coloca na balança. Eu vou acreditar nisso ou eu não vou acreditar naquilo. E aí eu tenho que também fazer essa avaliação no sentido de verificar até que ponto que isso vai me prejudicar e até que ponto que isso não vai me prejudicar. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas aconteceu uma situação de que uma pessoa me procurou e falou assim, Thalita, eu tô tendo muitos pensamentos que têm me incomodado demais. Aí eu falei assim, mas que tipo de pensamento? E a pessoa não falava mesmo. Eu falei assim, mas o que tá acontecendo? Ela disse, não, por conta da minha religião. Eu não posso falar esses pensamentos porque isso é prejudicial. Aí eu falei, mas meu Deus do céu, que pensamento que era? E aí a gente conversando, eu falei, olha, eu entendo que você segue uma religião, e tudo bem você seguir uma religião, mas antes de você seguir uma religião, você é a fulana. Então a gente precisa levar em consideração o que a fulana acredita. Você acredita de que você não pode ter esses pensamentos? Você está se privando de quê? Porque, por exemplo, depois, no decorrer da conversa, eu fui entender de que ela tem um namorado e toda a vida que ela se aproximava desse namorado, ela sentia vontade de ter relação com o namorado. Isso é natural do ser humano. E não no sentido de que seja perverso da gente sentir essa natureza de querer ter uma relação com alguém. Não. Então a gente precisa avaliar. Eu estou me posicionando dessa forma porque foi alguém que me disse, foi uma religião que disse que tem que ser assim, foi a política que me disse que tem que ser assim, foi a sociedade que me impôs dessa forma. Então pensem que antes de vocês serem sociedade, antes de vocês serem política, antes de vocês serem uma religião, antes de vocês serem um time de futebol, ou o que quer que seja, vocês são indivíduos e são indivíduos pensantes. Então, vocês têm condições de escolher naquilo que vocês vão acreditar e naquilo que vocês não vão acreditar, tá? Só para que isso fique muito claro para vocês, por favor, para que ninguém se sinta em conflito por estar pensando em algo que a sociedade diz que não pode pensar. Tá? Alguém quer fazer? Oi. A senhora conhece o José Ângelo Gaiasa? Não. Já ouviu falar? Eu acho que não. É quem? Ele já morreu em 2006, mas ele foi um dos psicólogos, terapeuta e da área da psicanálise mais renomado. E ele fala justamente dessa quebra de padrão que a sociedade coloca, entendeu? Em todos os âmbitos. É muito interessante ele falando, porque a gente libera várias crenças. Sim. A gente se desprende. É bem isso. A senhora precisa depois, acho que a senhora vai achar muito interessante. Tá. Eu sugiro que vocês leiam o livro Os 4 Compromissos, que vocês vão entender o que eu tô falando. Eu não sei se Maiane já leu. Vocês já te indicaram? Não, ainda não. Quem tiver a oportunidade de fazer a leitura, super indico. Importante para vocês. Não para vocês, pessoas futuras, não para vocês, futuros profissionais, para vocês, pessoas, para se constituírem como futuros profissionais, tá? Então, vamos lá. Quem gostaria de iniciar a discussão sobre o livro da Suzane? O que vocês acharam? Pois não. Deixa eu só pegar aqui a anotação. Dessa vez eu anotei pouca coisa. Primeiro, uma coisa que é destacada no livro é que, assim, ela era uma menina rica que frequentava, ela tinha o acesso às melhores escolas, ela tinha toda uma vida bem estável, não passava nenhuma dificuldade. Sim. E mais uma prova que dinheiro não significa que a pessoa vai ter uma boa saúde mental, que ela não vai passar por problemas. Uma coisa que eu achei interessante que eles destacaram é a frieza, como eram os pais, a relação dela com os pais,
que os pais delas eram meio distantes, eles não eram tão afetuosos. E isso foi uma das coisas que eu creio, assim, que ocasionou isso, esse distanciamento que tinha entre ela e os pais. Quanto à relação dela com o namorado, esse namorado dela eu achei interessante porque eles não destacaram tanto ele no livro, ele não é tão abordado assim. Ela é o ponto focal do livro, a história gira mais em torno dela, mas eu creio que ele teve uma grande participação em tudo isso, mas ele não é bem destacado. Foi ele quem apresentou ela para o mundo das drogas, ele oferecia droga para ela. E tudo isso foi uma coisa que foi mexendo com a cabeça dela. Eu creio que ele agia meio como um manipulador com ela, porque no momento em que os pais dela não aprovaram o relacionamento dela com ele já ameaçou se matar, ele criou essa manipulação na cabeça dela de querer estar com ela. Tem gente, eu não fiquei só no livro, ainda olhei uns vídeos depois que fala que, bom, a família dela era rica, podia ser uma questão de interesse também, por parte dele. Mas isso é uma coisa que eu achei que faltou no livro, destacar mais esse fato do namorado dela. Sim, que ele colocou na cabeça dela no início ali, por causa do relacionamento, que talvez deveriam se livrar dos pais dela, matar. Claro, isso não apaga que foi ela que cometeu o crime, que foi ela que fez toda a ação, matou os pais. Mas realmente, eu acho que ele foi uma peça focal de de ter cometido esse crime, embora o livro aborde, como eu disse, mais a história dela, como tudo aconteceu, creio que ele tenha tido uma grande participação, uma grande influência em tudo isso. E todo o tempo o livro também destaca o quanto que ela é fria e manipuladora. Cheguei a ver uma entrevista em que ela foi antigamente no programa do Gugu. E ao que parece, simplesmente ele foi convencido de que ela era uma menina ali que foi manipulada pelo namorado, que ela não tinha culpa nenhuma. Tanto que essa entrevista bateu o recorde de audiência naquele programa. E parece que o Gugu chegou a doar 3 máquinas de costura industrial para ela, para quando ela saísse da cadeia, ela pudesse reiniciar a vida dela. E, tipo, aquelas máquinas custavam quase 40 mil reais. E ela conseguiu isso porque ela simplesmente, além da audiência toda, ela conseguiu convencer ele que ela foi uma menina que foi manipulada pelo namorado e tudo mais. O que eu acho que foi realmente, mas isso não anula todo o crime dela, tudo isso que ela cometeu. E uma coisa que eu queria destacar foi uma coisa que eu conversei ontem com o Marcelo, que talvez ele fale melhor, que devido a esse crime dela que ela cometeu e ter matado os pais, foi criada uma lei, não lembro direito, então acho que o Marcelo vai poder falar mais sobre isso, que impede os filhos que mataram os pais de receberem herança, porque como os pais dela eram ricos, eles anularam isso baseado na história dela. Sim. E isso é uma coisa que eu ainda não tinha tomado conhecimento dessa lei. Eu acho que o Marcelo talvez possa falar mais sobre isso. Então é isso, minha participação. Obrigada. Quem mais? Bom, professora, já que o Otávio falou de mim, eu vou complementar a fala dele. Até porque eu li o livro, vi entrevistas também, como o Otávio falou, e está bem fresco na minha memória. Quando ele fala sobre a parte do Daniel Cravinhos, que é justamente o namorado dela, passa mais a história dele nas primeiras partes do livro, quando mostra ele indo com o irmão dele em direção à casa matar, e depois mostra todo o relacionamento de como a Suzane conheceu ele, sobre os próprios pais dela indo mostrar ele para a filha lá no parque, quando eles se conheceram, que ele era piloto lá e ajudava o irmão dela a pilotar o avião, né? E aí foi justamente os próprios pais praticamente assinaram a sentença de morte, porque eles fizeram com que esse encontro aconteça. E justamente nessa ainda dos anos de relacionamento que eles tiveram, e os próprios pais começaram a aprovar o relacionamento deles no começo, mas no final, do meio para o final, já não estavam, justamente. E justamente nessa privação de relacionamento, de liberdade, que a própria Suzane dizia que matou os pais para se sentir livre com o namorado,
condenou eles, e eu achei isso muito interessante. Eu queria falar isso antes da agora para a senhora, sobre a parte da psicopatia, porque me fez muita alusão sobre os motivos, não que seja motivo plausível, né, mas como funciona a cabeça dessas pessoas, né? E aí o Otávio falando sobre a lei, eu até anotei a lei 12.000, alguma coisinha, eu não anotei, mas ficou porque eu li essa parte ontem, que justamente porque a Suzane, ela queria a herança dos pais dela, tanto que ela até tentou persuadir o irmão dela a escrever uma carta para dividir a herança com ela. E anos depois, eu acho que uma década depois, o Ministério Público, junto com o STF, criou uma lei para impedir que criminosos que matou algum parente da família, que deixou uma herança para eles, sejam impedidos de receber isso, porque até naquela época não tinha nada, só tinha para correr em processos que demorariam anos. Então, para ver como o caso dela foi tão impactante no Brasil, que manipulou até nosso ordenamento jurídico. Vocês leram com atenção o primeiro capítulo? Eu li. O primeiro capítulo... aquele capítulo ali horroroso, que mostra com detalhes a morte do Justamente. O primeiro capítulo é o capítulo mais que me chamou a atenção, assim, que mais me comoveu, que eu parei, assim, para respirar fundo umas 90 vezes. E aí, o que acontece? Quando a gente começou a ler esse material, porque ele se tornou estudo de caso lá na disciplina em uma das disciplinas de psicologia, os meninos me fizeram a seguinte pergunta: professora, a mãe dela era psicopata, ou psicopata não, a mãe dela era psiquiatra, ela não conseguiu identificar esse comportamento da Suzane? Gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas a Suzane era igualzinho à mãe. Ela tinha todos os comportamentos da mãe. Como vocês sinalizaram, eles eram de classe alta, a Suzane era muito ríspida, igual a mãe era. Então, pelo fato de terem dinheiro, eles menosprezavam as outras pessoas. Eles não davam afetividade entre eles, até entre o Manfred e a Maísa, gente? Eu sempre... Marísia. Marísia, pois pronto. Entre o Manfred e a Marísia, parecia assim que eles não se viam como casal, porque em todo momento o que eles colocam no livro é de que eles chegavam em casa e iam beber, então parecia que a vida deles era trabalho e bebida. E além disso, eu fiquei muito inquieta porque, por exemplo, quem deu a ideia do crime não foi a Suzane, quem deu a ideia do crime foi o Daniel. E isso tá mais ou menos lá no capítulo... Oi. Tem uma parte que fala sobre isso, que é tipo, é como se o autor do livro falou como se fosse assim, super apaixonante essa ideia, que eles tiveram um lapso dessa ideia praticamente ao mesmo tempo, sobre como eliminar os pais dele, não matando, mas imaginando a vida sem os pais deles. Tem até o que o Daniel fala assim, eles estão sentados no magrão, aparece, e aí eles veem um avião passando, e aí o Daniel fala, imagine seus pais dentro daquele avião e aquele avião explode, como seria a nossa vida melhor? E assim, gente, tem algumas coisas que foi bem romantizado no livro, Professora, mas... Oi. Só complementando isso que a Otávio acabou Otávio não, Marcela acabou de falar, tem até um trecho no meio do livro em que o Daniel está conversando com uma amiga e ela pergunta para ele se ele não está um pouco obcecado demais na Suzane. E ele fala que não, que tá tudo normal e que eles estão super bem. E no final, depois que ela já tá presa, tudo, que o advogado dela conversa com ela para delatar o Daniel, ela fala que não, que ela ama ele e que ela nunca faria isso com ele. Então, fica tudo muito claro, assim, para mim, o quanto ele manipulou bem ela e já o antecedente que ela tinha, né, por ela já ser, para trabalhar e fazer tudo que ele queria com os pais dela. Eu fiquei tão intrigada, porque, por exemplo, ele tem o mesmo comportamento dela. A única diferença é que ele não utiliza uma voz infantilizada, mas isso reforça ainda mais aquilo que eu falei para vocês, das diferenças dentro do próprio transtorno. E, por exemplo, o fato dele ter dado a ideia,
E querendo ou não, gente, era ele que estava manipulando a situação. Ainda que a Suzane achasse que ela tinha controle, em alguns momentos tinha, mas querendo ou não, quem tinha controle era o Daniel. Daniel fez ela não ir mais para a faculdade. Daniel se ameaçou se suicidar por diversas vezes, porque eles não estavam se vendo. Então, eles se encontravam de noite. Então, tudo isso, para mim, é uma forma de manipular. Só que quando a gente faz. Oi? Professor, ele era muito carente. Só para complementar, o fato dela ter que pagar e comprar tudo para ele, ela bancava ele praticamente. Uhum. Ele manipulava ela muito. Os dois aí tem uma. Para mim, é uma história muito a fundo que ainda não posso dizer que só foi ela que era a manipuladora. Acho que também teria que investigar mais ele. Só que aí, Ei, gente. professora. Oi. Diz que tem a expressão bala trocada não dói, né? Também. Aí foi um encontro dos dois. Sim. Só que aí, gente, o que acontece? Quando a gente vai fazer o teste para dar um melhor feedback para vocês, a Suzane fez o teste. E um dos testes que a gente utilizou foi o teste de Rorschach. Por isso que cada capítulo que vocês leram tinha lá uma mancha, e na mancha tinha embaixo algumas palavras. Essas respostas foram as respostas da Suzane. Eu acho que até que vocês chegaram a fazer esse teste de Rorschach. E aí, quando foi aplicado com o Daniel não deu que ele era psicopata. E como ele demonstrou arrependimento pelo que ele tinha feito e etc e tal, então ele conseguiu sair, ela não. Ela continua em regime semi-aberto. E aí, o que acontece para que vocês possam entender também um pouco da característica quando diz assim, planeja por diversão, planeja por status, planeja por poder, e além disso, a questão do prazer. Por exemplo, toda vida que Suzane sai naquelas saidinhas rápidas, ela diz que ela está em um endereço e quando vão procurar ela nesse endereço, ela não está. Isso é proposital, porque ela gosta de transgredir regras. E o transgredir regra e ser punida é o que dá prazer para ela. Então, ela sabe que se ela disser que ela vai estar em um local e ela não está, ela vai ser pega e vai colocá-la na cadeia de novo. Deu para entender o ciclo? Ela tem feito isso ao longo da vida dela, de modo geral. E isso tem sido muito mais forte e intenso nessa vida dela de presidiária. Então, esses comportamentos de manipulação, de manipulação, assim, no sentido dela ter manipulado muito Daniel, de ter dito para o Daniel de que o pai tinha abusado dela por muito tempo, foi só uma estratégia para que ele continuasse pensando no plano de matar, dela ter dito para a mãe, quando ela começou a negar e não querer mais o relacionamento com o Daniel, de que o pai estava traindo a mãe. Isso também foi uma forma de manipular. Só que eu acho que a mãe era muito esperta, gente. Assim, a gente não tem como saber se a Marísia, ela era ou não psicopata, porque não tinha nada que pudesse atestar, e agora também a gente não tem como investigar isso. Mas podia ser que a Marísia também pudesse ser psicopata, e a Suzane acabou desenvolvendo isso ao longo da vida dela. Uma outra coisa também que é importante é que, assim, algumas coisas vão por tentativa e erro. Então, o que eles usavam de estratégia no início, na medida em que eles vão aplicando, na medida que eles vão planejando uma determinada situação, eles também vão se especializando e essas estratégias vão melhorando, tá? Então, não vai ser sempre a mesma coisa. Paulo, você quer comentar alguma coisa? Não, ia dizer que teve até uma matéria que fala que ela foi para uma festa quando ela veio de sair, sabe? Sim. Aí ela foi presa de novo. Isso acontece muito. É justamente para que ela tenha o prazer de que ela sabe de que ela está transgredindo uma regra, ela sabe disso, ela tem ciência disso, mas o fato dela ser punida é o que causa mais prazer do que o transgredir a regra. É uma frase que a própria Ana Beatriz sinalizou no vídeo. Sabe que está fazendo algo de errado, ela sabe que pode ser pega, mas mesmo assim ela opta por fazer. É a sensação do prazer que é muito mais forte do que pensar na consequência. Professora. E professora, aquele irmão do Christian também, ele tinha muito isso, né? Porque todas as vezes que ele saía da cadeia, ele fazia coisa errada. Mas o do Daniel é o namorado da Suzane, e o Christian é o irmão do Daniel. O Christian,
ele não é psicopata. O Christian faz isso mesmo por conta da própria característica dele. Então, desde o princípio, ele já tinha essa intenção de matar, mas ele não ia matar os pais. Ele estava pensando em matar a pessoa que ele encontrou com a namorada dele na cama. Então, a partir deste momento foi que ele desencadeou, assim, algumas histórias e alguns históricos de que ele pudesse ser um assassino, de que ele pudesse cometer algum crime, e isso fez com que todas as vezes que ele fosse para a prisão, ele sai, mas ele comete algum crime de novo e acaba voltando. Ele é o único que, assim, que recebeu, era para estar em liberdade, mas voltou para a prisão por conta desses crimes que ele comete. O Daniel, se não me engano, não voltou mais para a prisão. Ele recebeu para cumprir a pena dele em liberdade, mas não cometeu mais nada que pudesse fazê-lo voltar à prisão, então ele continua fora. E a Suzane, ela está em regime semiaberto. E isso é uma das características quando a gente faz o teste e dá a devolutiva para vocês, da gente sinalizar, por exemplo, quem tem a psicopatia, a gente já sinaliza, a pessoa não tem condições de estar em sociedade. Então, o de manter retida, por exemplo, na prisão, tem um pouco mais de controle, porque ela não vai conviver com uma grande quantidade de pessoas que dê liberdade para que ela prejudique. Não que ela não faça isso na cadeia, porque ela pode fazer sim, tá? Mas em todos os momentos, por exemplo, em todas as reportagens que vocês veem, em todos os históricos aí que vocês veem, é muito mais dela se portando como uma criança, como aconteceu na entrevista do Gugu. Ela força, inclusive, um choro que não sai uma lágrima em momento nenhum, para que as pessoas tenham pena dela. Mas o que ela fala, nem ela mesma acredita. Então, é uma das características também desse tipo de pessoa, tá? Alguém mais? Oi? O que eu quero falar de novo, porque esse livro me deixou muito intrigado, não vou lhe mentir. Eu só achei interessante, porque, como a senhora falou, né, que o teste nos cravinhos, que eles não eram psicopatas, que eles podiam voltar à vida social. Sim. Só que o Daniel, ele já tinha essa intenção de matar, até mesmo pela namorada lá. E para você ver o Christian. O Christian, isso, desculpa. E para você ver que nem, como eu acho que foi a Maiane que disse, que nem todo quem mata é uma espécie de psicopata. Tanto que no livro fala de tantas pessoas que mataram por traição ou porque acharam que estavam sendo enganados, que senão esse livro estava cheio de psicopata. Esse livro de assassino que conta de forma cruel como mata as pessoas é terrível. Então, é assim, para a gente pensar mais uma vez que, para que eu possa ter um diagnóstico de alguém com qualquer transtorno que seja, a gente precisa fazer uma avaliação. E, por vezes, essa avaliação, ela se envolve tanto a nível de avaliação psicológica, na aplicação de teste para verificar sobre características comportamentais, quanto avaliações dentro do próprio consultório com o psiquiatra, para que a gente possa chegar aí a essa conclusão. Certo, minha gente? Alguém mais? Professora? Oi. Eu acho que ela não era psicopata, assim, nível grave no começo. Aí depois dele começar a plantar na cabeça dela a ideia de matar os pais e tal, e ela começou, tipo, crescendo essa ideia e tal, e foi crescendo para um nível maior. Como a mulher falou no vídeo que a senhora postou agora pra gente assistir, que a pessoa vai, tipo, pode ser num nível leve e depois vai só crescendo cada vez mais. No caso dela. Ela ficava só pensando, toda vez que ele falava em matar os pais, ela ficava parada pensando e tal. Ela até foi desistir naquele dia que ela encontrou a mãe dela falando no telefone e tal. E ela saiu de branco, parecia um fantasma, aí ela pensou em desistir, ele começou a fazer chantagem, falando que ia se matar e tal. E ela acabou voltando a ideia lá de matar os pais. Só que ela falou que não queria fazer o ato, que ele que ia fazer. Aí ele tem irmão dele, falou que não ia fazer sozinho, que ele não ia dar conta e tal. E é isso. Isso é para comprovar ainda mais que a sociedade pode influenciar, sim. A sociedade pode fazer com que essa pessoa varie aí dentro do próprio transtorno. Saia do nível... Professor, Oi. O que me chamou a atenção também é que, por exemplo, a Suzane e o Daniel, ela fala que eles juntos assistiam CSI, que é um programa de investigação policial, e com essas provas lá, com aquelas características que eles usavam para analisar o crime, eles utilizaram para que eles não deixassem nenhum rastro, né?
Então, a gente vê que essas pessoas, quando eles querem fazer algo, eles utilizam de coisas que para a gente são boas para fazer o crime sem deixar provas, vestígios. Isso. Só que dá pra ver que eles não conseguiram, né? Porque na primeira semana, todos os policiais das investigações já desconfiaram da Suzane ou do Daniel, porque como ela se mantém uma pessoa fria, eles perceberam que ela não se emocionava já de primeira pronta. Até quando ela chegou em casa, que acionou a polícia, ela ficou tão coerente com o que ela falava e que os policiais, espera, porque ela não tá triste. Não, e é tipo assim, sua mãe morreu. Sim, e agora? O que que eu preciso fazer? Gente, eu não sei como é que a pessoa consegue reagir dessa forma. Foi exatamente essa a resposta. E aí fez com que eles desconfiassem ainda mais sobre a situação dela ter planejado o crime. Alguém mais, gente? Professora, a senhora acha que pelo fato deles serem muito jovens ainda, ela tinha só 18 anos, o crime não saiu perfeito por conta disso? Porque ela era extremamente articulada, bem organizada em tudo, determinada. É tanto que ela se dedicou aos estudos e passou no vestibular só para agradar os pais. E assim, para ela ser pega nessas mínimas coisinhas, assim, tipo assim, na resposta que ela deu, nas emoções que ela não se ligou, acho que se ela fosse mais velha, fosse assistindo mais coisas, o crime sairia quase que perfeito. Foi perfeito do jeito que foi. O psicopata, ele não vai demonstrar nenhuma outra reação, independente da idade que ele esteja. Eles não têm emoção. Então, tipo assim, para eles vai ser tudo na mais naturalidade possível. E eles vão te falar com muita frieza de que não foi eles mesmo tendo sido eles, entende? Então, foi perfeito sim, só que assim, como as pessoas, é para vocês verem a importância da gente saber e conhecer essas características, porque é isso que faz com que você desconfie. Por mais que ela tenha, por exemplo, foi perfeito, foi maravilhoso do jeito que ela fez. Se não fosse, ela não tinha estudado, ela não tinha verificado quais eram as armas que seriam utilizadas, como que ela faria, ela não teria planejado, ela tinha chegado lá e executado, e ponto. E aí poderia ser que não fosse tão perfeito, que poderia ser que da forma, sem esse planejamento, o pai continuasse vivo, a mãe continuasse viva, então ela seria pega independente de qualquer coisa. Mas da forma como foi, não temos como não dizer que não foi perfeito. De alguma forma deu certo. Ela, infelizmente, ela sabia que ela... Gente, a pessoa que comete o crime, ela sabe que ela vai ser descoberta. Hora ou outra, ela sabe que ela vai ser descoberta. E aí, é esperar agora pelas consequências disso. E eles não medem pelas consequências, eles não pensam no depois, eles pensam agora naquela sensação que vai dar naquele momento, entende? Entendi. Alguém mais? Professora, só sobre isso que a senhora falou, da sensação que vai dar naquele momento. Eles estavam articulando o crime há muito tempo. Sim. Então, não é o caso de dizer que foi uma coisa mal planejada, que foi uma vontade súbita que deu e eles queriam fazer aquilo agora. Então, eu só queria entender melhor essa parte da sensação que a senhora falou, porque não foi o caso de dizer que foi uma coisa do momento, foi algo longo e planejado, mas que, sei lá, entendeu? É só essa parte da sensação que eu queria entender, porque a sensação que a gente quer ter imediata, normalmente é algo, a gente toma decisões abruptas para isso. E eles não, eles estavam planejando isso tem muito tempo já. Só todo que o planejamento, no caso, fez parte da sensação que eles queriam ter. Sim, era isso que eu ia pontuar. O planejar, você saber que você vai fazer algo e ficar pensando naquilo, isso vai trazendo sensação de prazer. Então, cada passo a passo é o que vai fazendo com que deixe eles mais motivados ainda para poder buscar pela situação final. É bem doido, gente. Professora. Oi. Diferente como a psicóloga falou lá no vídeo, tem muitos políticos que eles somente articulam, né? E deixam para outra pessoa fazer. No caso, não. Quanto mais ela articulava, ela também queria estar dentro do processo.
ela planejou para que ela estivesse. Tem pessoas que, por exemplo, acontece no caso dos políticos, eles planejam, mas eles não ficam na mesma situação, eles não ficam no mesmo ambiente. Então, isso vai variar muito. Ela quis estar. Gente, é tanta sensação de prazer que, por exemplo, escutar os pais, por mais que tenha dito no livro, ela ficou assustada, mas aquilo era uma sensação prazerosa porque ela sabia do que poderia vir depois. Ela ia ter a casa só para ela, ela ia ter a vida do jeito que ela queria, o dinheiro ia ser dela. Então, é pensar no depois, não necessariamente na consequência. No que pode acontecer se eu cometer um crime. Tá? Professora, e Oi. no caso lá que, tipo, ela desistiu, mas depois ele insistiu e por insistência dele ela continuou no crime. Será que ela realmente desistiu? Ou ela levaria o crime até o fim? Gente, assim, as pessoas de caso leve, elas não cometem um crime, entende? Então, pode ser, eu acho que foi o Igor, acho que foi, da questão do desenvolver para um estágio mais elevado. Isso pode ter acontecido, então isso pode ter feito com que ela quisesse ir realmente a fundo. No estágio leve, ela não cometeria, entende? Se ela não tivesse sido estimulada, se ela não tivesse sido manipulada também de alguma forma com o Daniel. Então a gente não sabe assim se ela chegou nesse estágio justamente por conta do Daniel ou se ela não queria mesmo cometer o crime e aí por ter sido insistida ela quis cometer. Não sabemos. Isso aí varia muito. Professora, então, Oi. no caso, como a sua opinião, né, como psicóloga, daria a dizer que eles dois foram influenciados por eles mesmos, sendo eles dois psicopatas? Quer dizer, a gente sabe que eles são, porque o Daniel, ele comprovadamente, ele não é, digamos, mas ele conseguiu influenciar ela a cometer, a pensar no crime, mas ela, se fosse biologicamente já psicopata, desenvolvida pela mãe, ela já teria certos indícios de que no futuro, por exemplo, que ela não teria matado os pais. Ela já seria uma pessoa psicopata no decorrer da sua vida normalmente. Ela teria podido ter feito outras coisas articuladamente, mas se fosse por esse caminho, o Daniel que influenciou ela e ao mesmo tempo ela ele, entende? Aí fica confuso. Porque é realmente confuso. Tipo assim, gente, Daniel, ele tem essa característica muito da manipulação que ele se assemelha muito a um psicopata. Só que, ao mesmo tempo, tem a história de vida de Daniel no livro. E quando a gente lê a história de vida de Daniel e olha para o pai dele, que se diz juiz e ele não é juiz, então Daniel foi ensinado a se comportar assim. Ele foi ensinado a também manipular as pessoas para acreditar naquilo que ele realmente poderia. Não necessariamente porque ele é um psicopata. Porque, por exemplo, o pai se dizia juiz e ele não era juiz, mas ele fazia uma manipulação para as pessoas acreditarem que ele era juiz. Entende? Então é isso que ele tem e que ele vivenciou aí com... Oi. E depois ela agiu tipo, de forma parecida com ele. Naquele momento que ela pensou em desistir, aí ele fez ela continuar a ideia. Aí depois ele pensou em desistir e ela fez ele continuar a ideia usando tipo, o argumento que ela era estuprada pelo pai dela, desde quando era bem pequenininha e tal, e ele voltou com um sentimento muito maior. Ela usou isso tipo contra ele. É bem isso. Exatamente isso. Então, não necessariamente porque ele seria um psicopata, porque se realmente fosse detectado, é possível de que ele não estaria solto também. Então, talvez essa questão desse caráter manipulador mesmo venha mais por uma questão histórica e familiar. Uma questão de aprendizado mesmo, que tenha feito com que ele desenvolvesse esse perfil. Alguém mais? Professora, Oi. para complementar e finalizar, eu espero. A gente percebe que quando ela está cometendo crime, perdoado pelas pessoas, pelas detentas que cometem um crime menor, porque um crime contra... Eu só escutei cometer um crime. Oi, tá ouvindo? Tá travando um pouco aqui pra mim. Sim, a gente percebe. Pra vocês também tá travando ou tá normal? É verdade, parou também para mim aqui. Ela parou aqui. Gente, alguém mais gostaria de pontuar alguma coisa?
Eu só queria observar uma ironização do destino que o Christian, ele foi preso 2 vezes por causa de uma moto. Uhum. Rapaz, foi culpa dele que Sim, ele que os outros pegou foram os dois, pegos. né? Sim, justamente porque ele estava se desfilando por aí, se mostrando. E da outra vez porque a ex-esposa foi atrás dele porque viu a moto. Ai, meu Deus. Aham. E aí, justamente o policial viu que a moto era dele, ele estava em outra cidade e se lascou de novo. E assim, na verdade, ele ia dar na cara uma hora ou outra, como deu para a menina que ele estava namorando recente. As pessoas que não têm questões com essa problemática da emoção, do reagir pela emoção, acaba que esboçam quando fazem alguma coisa errada. Para o psicopata, não. O psicopata já é natural. Eles vão falar contigo friamente, não estão nem aí, e é isso. Vida que segue. Agora, pro Christian, não. Desde o primeiro momento, ele ficou muito comovido com isso. E ele só fez mesmo para ajudar o Daniel. Mas, enfim. Alguém mais, minha gente? Professora, Oi. só mais uma coisa que foi até tratado no vídeo da psicóloga, é que eles, quando vão presos, eles não se abatem. Sim. Seguem normalmente, entendeu? Uhum. Tanto que eles conseguem, ali no lugar em que eles estão, começar a manipular os presos que estão ao redor dele, essas coisas. Uhum. E eu queria saber como é tratado, assim, pela psicologia, né? Porque eu não tenho nenhum embasamento para falar sobre nada, mas porque ela fala no vídeo que devia até ser criado um presídio ou então uma ala só para eles, Uhum. mas a Suzane, quando ela vai presa, assim, eu acho ela ficar bem mal, entendeu? Sim. Assim, principalmente na primeira vez que a forma como ela é tratada tudo surpreende muito ela e ela parece ficar muito mal. A minha dúvida é só saber, por exemplo, como que deve ser tratado essas pessoas quando vão presas ou então quando elas são reclusas da sociedade, essas coisas. Certo. O que que acontece? Nós temos lá pedrinhas, né? Então, as pessoas que não têm nenhum transtorno mental vão para pedrinhas. E aqui em São Luís, nós temos a ala lá no Nina Rodrigues. Então, as pessoas que têm transtorno mental, eles ficam presas lá no Nina Rodrigues. Tem uma ala exclusiva lá. Essa semana teve até uma palestra sobre a psicologia e o sistema prisional. E nessa palestra, o psicólogo ele relatou que atualmente temos lá no Nina Rodrigues 54 presos. Então, as pessoas que têm algum transtorno mental, elas não ficam no mesmo lugar das pessoas que não têm nenhum transtorno mental, tá? Elas têm que estar em celas separadas, ainda mais se são pessoas que podem trazer riscos para a sociedade de modo geral. Porque por mais que eu te diga assim, é a sociedade de modo geral, mas querendo ou não, as pessoas que estão no presídio também são pessoas. Então, elas têm que ter a vida dela preservada. Então, elas deveriam estar em alas separadas. Normalmente, elas não ficam na mesma ala. Por isso que é sempre investigado se essa pessoa tem algum diagnóstico, se não tem, ou se depois que ela está lá na prisão, fazem uma avaliação com ela e verificam de que ela realmente não tem condições de estar junto com os outros presos, é separado. Eles não ficam na mesma ala. Eles ficam numa ala realmente para acompanhamento. E na época de estágio, eu não caí no estágio do Nina Rodrigues, eu fui para outro lugar. Mas os meus colegas de turma que caíram no estágio do Nina disse que é uma situação assim bem delicada e bem intensa. Alguém mais, gente? Professora, só sobre o estágio que a senhora está falando. A senhora lembra de uma instituição que tinha antigamente, que era só para mulher? Não. Uma instituição de quê? Tipo, para pessoas que não batem bem, entendeu? Sim. Eu não lembro, quem lembra era minha mãe. E ela fez o estágio dela na época, lá nesse lugar, né? Uhum. Que era até sobre a tese, alguma coisa assim. E ela me contou que lá, como era só para mulher, a situação era muito diferente, a forma como elas eram tratadas e tudo.
e que lá tinham algumas mulheres que a senhora ficava triste de ver a situação delas. Porque, por exemplo, tinha uma que ela, meio-dia, se deitava do lado de fora e ficava pegando o sol ali, o sol quente mesmo, da tarde, assim, e para ela tava ótimo aquilo ali. E todo dia ela ia para lá, faça chuva, faça sol, e ficava ótimo para ela. E as pessoas tentavam tirar ela, tudo, e não conseguiam, porque para ela aquilo era muito normal. Maravilhoso. Era muito bom. E tinha também uma ala em que eles sempre tocavam música para elas, e que era muito triste olhar que tinha uma música que tocava que animava todas elas. E todas elas iam para essa sala e ficavam dançando felizes, mas a senhora via que não era uma situação normal, entendeu? E a forma como eles tinham que tratar era toda especial. E a minha mãe, pelo que ela me contou, às vezes a gente tem uma idealização errônea sobre como tratar pessoas que são doentes mentais. Sim. Não, eu não tô falando só no caso de psicopatas lá. Lá nem tinham essas pessoas. Porque às vezes a gente chega e fica assim com medo de como elas vão, o que elas vão fazer com a gente, essas Sim. coisas. E ela me explicou que tinha uma moça lá que dava muito medo nela. Porque ela sempre gritava e estava sempre correndo essas coisas. E uma vez a minha mãe estava sentada numa pilastra, né? E essa Sim. moça chegou por trás e abraçou ela assim e carregou ela. E minha mãe ficou muito assustada. E os enfermeiros vieram, separaram elas. Mas ela me explicou que a partir desse dia ela entendeu que não é porque a pessoa ela é um pouco diferente que ela não pode ter uma vida considerada, entre aspas, normal. É claro que elas tinham que ficar separadas, porque às vezes elas tinham os surtos, tudo mais e tal, mas elas conseguiam viver, assim, ter os lapsos de sanidade e viver em sociedade, viver bem. Então, uma coisa que ela me explicou e que ficou para mim é que não é porque a pessoa é diferente que a gente tem que sempre tratar ela diferente. Às vezes a gente tem muito preconceito com essas pessoas e lá ela percebeu depois disso que nem sempre a gente precisa se preocupar tanto assim. Claro que lá elas estavam numa instituição que já era para quem estava ruim, né? Mas, assim, na sociedade, às vezes, a gente fica com medo de algumas pessoas. Eu mesma já fiquei com medo do doido do centro que passa, essas pessoas assim, entendeu? Mas era só isso. Não tinha nem nada a ver com a aula, mas foi isso. Obrigada. Alguém mais, gente? Professora, em relação ao Nina Rodrigues, a senhora acha a situação lá boa, adequada, assim, Eu um nunca padrão visitei. bom? Nunca visitou? visitei. Não. Teve uma pessoa da minha cidade que ela era deficiente mental, ela foi para lá, quando ela voltou grávida. Ah, legal. Gente, eles podem ter relações sexuais, eles continuam com desejos igual a gente tem, tá? Não pensem que não, porque tem, e alguns até mais exacerbados do que outros. Alguém mais? Não? Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui até agora. Desculpa extrapolar o horário. Eu espero que essa parte desse transtorno tenha ficado claro para vocês de como é que funciona, de quais são os padrões comportamentais que vocês podem encontrar. Eu espero ter ajudado aí, pelo menos tentado minimizar aquilo que a equipe poderia ter apresentado, tá? Muito boa tarde. Obrigado. Boa semana para vocês. Bom final de semana. Até semana que vem.